Olá, galera, tudo bom? Vamos corrigir o nosso segundo bloco de atividades, tá? Bora lá. Vamos que vamos. Olha só, atividade 1. Apesar de industrializado, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido ou em vias de desenvolvimento, em virtude dos indicadores sociais, do nível tecnológico e da dependência da tecnologia, e de investimentos internacionais, como financiamento de bancos privados estrangeiros e a presença de empresas transnacionais. Sobre a industrialização brasileira, marque a alternativa correta. Então, o enunciado está falando para nós que a industrialização, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido, em vias de desenvolvimento, Em virtude do quê? Como que a gente sabe disso? Em virtude dos indicadores sociais, do nível tecnológico no qual nós estamos inseridos, da dependência que nós ainda temos de tecnologia e de investimentos internacionais, isso nos coloca no patamar de subdesenvolvidos, como financiamento de bancos privados e estrangeiros e a presença de muitas empresas transnacionais ainda no nosso território. Então, tudo isso mostra que o Brasil, ainda é um país subdesenvolvido, mas que está desenvolvendo, está tendo muito investimento em tecnologias, em pesquisas, na ciência. A gente percebe isso agora nesse momento da pandemia, que o Brasil esteve entre os países, realizando pesquisa, realizando estudos para o desenvolvimento de uma vacina. Sobre a industrialização brasileira, marca a alternativa correta. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos aqui. A nossa alternativa correta é que atualmente o Brasil é detentor de um grande parque industrial. Sim, nós temos um grande parque industrial, altamente diversificado, voltado à exportação de produtos industrializados para países ricos, tá? Então, o Brasil, como a gente viu no comentário aqui, é um país que está em desenvolvimento. Nós temos um grande parque industrial, o eixo Rio-São Paulo, temos muitas indústrias dentro do território brasileiro. Nós temos o polo industrial de Manaus, por exemplo, que é um grande destaque. Também temos, a gente vai ver mais à frente, polos industriais também na nossa região norte, nordeste, tá? Então, atualmente, o Brasil é um detentor de um grande parque industrial, sim. Vamos para a próxima? 2. Com investimentos de 5 bilhões, o Nordeste vira rota de grandes empresas. Com investimentos de 50 bilhões, Nordeste vira rota de grandes empresas. Já se foi o tempo em que as belas praias impulsionava quase solitariamente a economia do Nordeste. Nos últimos anos, a região deixou de apenas atrair turistas e passou a ser receptora também de investimentos de peso, ajudando os estados a se industrializarem. A gente está mostrando, o excerto aqui está falando para a gente, o enunciado, falando sobre os investimentos que estão sendo aplicados na região Nordeste também para a ampliação desse parque industrial. Deixando de apenas ser dependente do turismo para gerar e movimentar a economia desse lugar. Comprovam a informação fornecida na matéria. Qual das opções aqui comprova a informação aqui? Olha só. A ampliação da rede hoteleira em Alagoas, com a conclusão de complexo do Saiupi. Será que saiu certo? Não, não é? A gente acabou de falar que deixou de ser dependente apenas do turismo. A consolidação da agroindústria no setor sucro-alcooleiro no sul da Bahia, também não é essa. A instalação de uma indústria automobilística em Sergipe e Rio Grande do Norte. A instalação de complexos industriais em Pecém, Ceará e Suapé, Pernambuco, tá? Inclusive, na aula de explicação do conteúdo, eu preparei para vocês uma imagenzinha mostrando uma reportagem, mostrando a instalação desses complexos industriais nessas duas regiões do Nordeste, tá bom? Então, essa é a nossa alternativa, a letra D. 3. A política territorial das corporações automobilísticas, a qual até recentemente buscavam os benesses das localizações metropolitanas, a essas acrescentam hoje ações de descentralização industrial,
e colonizam novas porções do território. A gente tem um marco de um fenômeno que está acontecendo muito, que é a descentralização das indústrias. As indústrias deixam de se instalar nos grandes centros urbanos e começam agora a buscar outras regiões, né? Outras regiões dentro do interior do Brasil, como, por exemplo, a gente tem o exemplo do Nordeste, o exemplo de Manaus, o exemplo do Centro-Oeste brasileiro, em que temos instalação de muitas indústrias. Sobre a recente descentralização industrial no território brasileiro mencionada pelos autores, podemos afirmar que, né, sobre esse processo de descentralização, é um processo que acontece, né, e vem acontecendo recentemente na industrialização brasileira. Então, vamos lá. Então, podemos afirmar que o Estado de Pernambuco prepara a instalação de importante fábrica automobilística no contexto do aquecimento econômico, pelo qual passa a região Nordeste. Tá? Estou mostrando aqui esse processo de descentralização. A letra A está falando sobre a região Sudeste, não é o nosso caso, o Estado de Minas também está na região Sudeste, né? Concentração de indústrias no centro-sul do país exclui a região Nordeste do processo, a gente está falando que está dentro de descentralização, então a região Nordeste está sendo beneficiada. O Estado de São Paulo monopoliza as instalações, nós estamos falando da descentralização, já foi o tempo que o Estado de São Paulo tinha esse monopólio. Tá? Então, a nossa letra D. 4. O governo promoveu uma ampla atividade do Estado, tanto no setor de infraestrutura, como no incentivo direto à industrialização, mas assumiu também a necessidade de atrair capitais estrangeiros, concedendo-lhes, inclusive, grandes facilidades. Desse modo, a ideologia nacionalista perdia terreno para o desenvolvimento. A legislação facilitou os investimentos estrangeiros em áreas consideradas prioritárias pelo governo, indústrias automobilísticas, transportes aéreos e estradas de ferro, elétrico e aço. Então, aqui está mostrando um período na industrialização brasileira, que sai daquela era Vargas, por exemplo, que estava voltada para as indústrias estatais, é que ele fala que a ideologia nacionalista, né, perdia terreno para o desenvolvimento. Então, esse sentimento de nacionalismo, de indústria brasileira, do governo brasileiro, acaba perdendo campo para o desenvolvimento, e esse desenvolvimento é propiciado a partir da instalação de grandes e multinacionais no território brasileiro. Então, vamos lá. Os elementos apresentados no texto sobre o recorte temporal do processo de industrialização brasileira marcam o quê? Né? Marcam os anos do milagre econômico, as metas de governo de JK, os efeitos da crise de 1929, o primeiro governo de Vargas, a era Mauá. Esse período marca os planos de metas, né, e o governo de JK. Nós temos dois importantes governos brasileiros que tiveram um papel muito importante no processo de industrialização brasileira, que é o Vargas, né, e o Juscelino Kubitschek. Esses dois homens foram muito importantes para o processo de industrialização. Vargas era voltado para as estatais, para o nacionalismo, para a instalação de indústrias brasileiras, e Juscelino Kubitschek, ele vem com a inovação, com seu plano de metas, os 50 anos em 5, né, com a instalação de muitas indústrias internacionais, multinacionais no território brasileiro, para desenvolver, para impulsionar a economia do Brasil e desenvolver as regiões que, vamos dizer assim, estavam com vazios demográficos, que precisavam ser preenchidos. 5. A modernidade e a modernização foram um horizonte presente em todo o processo de formação dos Estados nacionais na América Latina. Desde as guerras de independência em diferentes países, os grupos liberais, alçados ao poder, almejaram tornar produtivas as terras agricultáveis, fomentar a vida de imigrantes europeus, fazer das cidades mais importantes a expressão dos modos civilizados, educar as massas para o trabalho e para a cidadania. Olha que interessante esse texto aqui, né, de Pellegrini. Ele está falando sobre a modernização, né, o desejo dos liberais
que é o poder liberal? O governo, quando ele é liberal, ele procura intervir o menor possível na economia, tá? Então, os liberais, eles tinham esse desejo, né, de desenvolvimento, de desenvolver as áreas agrícolas, de fomentar, né, a vinda dos imigrantes, de, vamos dizer assim, instrumentalizar, de uma certa forma, as massas para suprir as mãos de obras, né, naquele período que a gente tem o estudo técnico, que vai preparar os indivíduos da grande massa para os trabalhos nas grandes fábricas, tá bom? É bem o marco aqui desse período. Uma política estatal com vistas à modernização no Brasil pode ser identificada. Que política é essa que a gente identifica aqui? Vamos jogar logo aqui, porque é muita coisa para ler, né? Então, olha só, no período de governo do presidente Juscelino Kubitschek, quando, por meio do plano de metas, pretendeu-se dotar o país de mais indústrias de bens duráveis, sistema integrado de transporte e uma nova capital planejada e moderna, tá? Então, aqui a gente tem um marco, a gente consegue identificar aqui esse período do governo de Juscelino Kubitschek. Ok, galera? Muito obrigada pela atenção, espero que tenham visto todo o vídeo. Não esquece de deixar o nome de vocês e a série no comentário dos vídeos, tá? Beijo, tchau, tchau, fica com Deus.